Deus tem planos para a nossa família, amém? Vivemos tempos estranhos, irmãos, isso é fato. Essa semana, por exemplo, veio a novidade no Brasil, uma instância importante, dizendo-se favorável a que as crianças agora sejam registradas sem constar nome de pai e mãe. Eu brinquei com uma pessoa conversando sobre isso, que lá em Minas vai dar certo, né? Porque mineiro gosta de perguntar, você é filho de quem? Lá em Minas é muito comum, você é filho de quem? E quando a gente fala o nome de alguém e a pessoa não associa, a gente fala assim, o fulano. A pessoa fala assim, é filho de ciclano, sobrinho de não sei quem. Em Minas a gente sempre associa por causa do grau de parentesco. Mas infelizmente, irmãos, a gente tem vivido tempos estranhos. Quando nós olhamos para a nossa cultura, para a nossa sociedade, nós percebemos que ela se encontra perdida. O homem moderno, irmãos, ele se encontra perdido. Essa semana eu postei algo sobre isso. Como que o homem moderno se encontra perdido. Em nome da tolerância, por exemplo, hoje se pratica intolerância. Um órgão de um estado do nosso país publicou essa semana que você dizer para alguém que ele precisa encontrar Jesus é errado, é intolerância religiosa. Olha que coisa. E de repente, em nome da tolerância, se pratica a intolerância, porque a nossa fé, ela nos impulsiona a dizer para as pessoas que elas precisam encontrar Jesus. Claro, irmãos, que vivemos em sociedade e precisamos ser tolerantes com a fé alheia no seguinte sentido: ele não é obrigado a crer no que nós cremos. Ninguém é obrigado a professar a nossa fé, mas nós temos a liberdade de professá-la publicamente. O homem moderno encontra-se perdido, e a família, irmãos, tem sido talvez aí o grande reflexo dessa realidade. E infelizmente, às vezes, quando nós olhamos para dentro da igreja, as coisas não andam tão diferente do que lá fora. Tem crescido o número de divórcios. Eu disse, por exemplo, no nosso encontro de casais, que infelizmente uma estatística recente apontava que o número de divórcios entre casais evangélicos é exatamente o mesmo percentual do número de divórcios entre os não cristãos. Problemas na criação dos filhos, desafios dentro do lar, irmãos. E a gente corre o risco de, diante desses desafios e dessa realidade, que eu não vim aqui para entrar no pormenor dessas realidades, aliás, cada um sabe de si, sabe inclusive da experiência pessoal que vive dentro do lar, mas essa é uma prova de que a sociedade moderna, o homem moderno, ele se encontra perdido, e às vezes dentro da igreja a gente corre o risco de ter uma leitura errada acerca da vida, acerca da família e dos planos de Deus para a nossa família. De repente a gente coloca uma lente meio sombria e a gente passa a olhar para a vida, para o casamento, por exemplo, de maneira equivocada. Cresce o número de pessoas que não querem se casar. Nós tivemos em 2021, por exemplo, uma estatística nessa direção, crescendo de maneira absurda. O número de pessoas que não veem mais no casamento um projeto de vida, uma oportunidade inclusive de fazer feliz, ser feliz e glorificar a Deus. E diante dessa realidade, a pergunta que fica para nós é: quais os planos de Deus para nós? Quais os planos de Deus para a nossa família? Quais os planos de Deus para a sua igreja? Quando nós nos voltamos então para a palavra de Deus, nós precisamos ir aos primórdios. E um dos textos que é bastante importante nesse sentido é Gênesis capítulo 12, que se encontra inclusive dentro de um contexto. Deus cria o homem se rebela contra Deus. Por causa da sua rebelião contra Deus, o seu pecado, Deus agora diz que o sofrimento, a dor, ele não se afastaria da sua história. A maldição estaria na experiência humana e seria vivenciada por todos. Mas Deus, desde os primórdios, anuncia graça. Ele diz que apesar da escolha humana, o seu movimento na direção da humanidade seria de graça. Deus poderia muito bem ali dizer: olha, chegou o fim, agora é a hora do juízo e ponto final. Mas quando Deus se move na direção do homem: Adão, onde estás? Ele conversa com o homem, ele se move para manifestar graça à humanidade. Nós temos então ali a história do dilúvio com Noé. A Bíblia vai dizer na tradução
da Almeida vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem, ali esse arrependimento precisa ser entendido, não como um propósito que fracassou, mas ali está expressando o sentimento de Deus, uma linguagem humana para se referir a Deus. Tamanha tristeza quando ele contempla a sua criação se perdendo. Há algo ali muito importante, emblemático no dilúvio. Deus está deixando claro para o homem, para a história da humanidade, que ele iniciou um processo de recriação. O projeto inicial, o homem então se rebela contra Deus. Deus poderia ter deixado o homem à própria sorte, mas Deus inicia um processo de recriação. Mas essa recriação não anula a presença do pecado, da dor, do sofrimento na nossa experiência. Há uma semente santa que foi anunciada à mulher. O seu filho seria um instrumento de redenção, mas há também a semente maligna, a semente do mal, a semente de Satanás, que continua habitando ali entre os homens. Aliás, nós vamos encontrar eco lá no discurso de João Batista, quando João Batista vira para as pessoas da sua época e as chama de raça de víboras. A gente pode traduzir como semente do mal, semente de Satanás. O que ele está dizendo é que no meio da humanidade, irmãos, há um projeto de redenção de Deus, mas há também a presença do mal. Quando nós chegamos em Gênesis 11, nós vamos encontrar o homem agora iniciando um novo projeto. E esse novo projeto do homem, essa nova conspiração do homem, é para que ele agora tenha uma cidade onde ele possa viver bem, ele seja feliz, mas sem incluir Deus na história. Eles constroem então uma torre nessa cidade chamada Babel. Ali é uma demonstração desse grande projeto do homem sem Deus, de elevação do próprio nome, de autoengrandecimento, de satisfação pessoal sem Deus. Mas Deus então vem e desconstrói. Deus vem e destrói a torre. Deus vem e dispersa a humanidade. Deus então dispersa aqueles que haviam se ajuntado naquela cidade. É interessante, recentemente eu falei isso aqui, falando em Salmos, como os Salmos foram organizados de uma maneira muito intencional. O primeiro Salmo, ele vai falar do caminho da felicidade, o projeto de Deus para o homem, mas o segundo Salmo vai falar da conspiração humana contra Deus. Há um projeto humano, uma conspiração humana para viver a parte de Deus. Essa conspiração que é, digamos, maior, ela toca inclusive os indivíduos. Aí vem o Salmo 3. Davi viveu na carne essa realidade dentro da própria casa, uma conspiração do próprio filho para derrubar o pai do seu trono. Mas louvado seja Deus, Deus não desistiu de nós. Ele continua, irmãos, realizando a sua obra. Lembra do que disse Jesus? O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Qual é esse grande trabalho de Deus? Não é outro, irmãos, senão a redenção do homem, senão a redenção do seu povo, senão a redenção das famílias do seu povo. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler 3 versos. Verso 1 ao 3. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração, nos edificando e transformando para a sua glória, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos então para esse texto, ele vai tratar do chamado de Abraão. Alguns estudiosos vão dizer que aqui nós temos, na verdade, irmãos, o nascedouro da igreja, do povo de Deus. Se em Gênesis 11 nós temos esse projeto, esse empreendimento humano que é por Deus destruído, em Gênesis 12 Deus agora deixa claro qual é o seu projeto. Deus então inicia o projeto em um povo, mas esse chamado, esse projeto se inicia dentro
de uma casa com um homem chamado Abrão. Quando nós olhamos então para esse texto, irmãos, nós vamos perceber algumas coisas preciosas. O olhar de Deus para o seu povo. Deus escolheu livremente amar um povo. E ainda que a gente viva nessa sociedade corrompida, nesse mundo caído, a gente precisa entender isso. A Bíblia vai falar acerca desse povo, por exemplo, em Efésios 2:10, dizendo o seguinte: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Deus inicia um projeto, e que projeto é esse? Nós então nascemos de novo em Cristo Jesus. Esse é o convite do Evangelho, a um novo nascimento. E nós nascemos de novo agora, nós somos recriados para a glória de Deus e para sermos bênção na vida das pessoas. O Novo Testamento vai ecoar o que nós vamos ver aqui em Gênesis 12. Nós vamos encontrar, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, uma referência clara de que o projeto de Deus não era exclusivo para a família de Abrão, mas incluía todo o seu povo. Quando a Bíblia diz o seguinte, 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós podemos fazer planos, mas os planos de Deus são infinitamente melhores do que os nossos. É o que diz Isaías 55, verso 8 e 9. A Bíblia diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, precisamos olhar para a vida, precisamos olhar para a igreja, precisamos olhar para a família com os olhos de Deus, enxergá-la como Deus a vê. Nessa manhã então, nós vamos encontrar aqui nessa passagem os planos de Deus para a nossa família. Louvado seja Deus por isso. Deus tem planos para mim e para você. Deus tem plano para as nossas famílias. Deus tem plano em relação à sua igreja. E quando nós olhamos para Gênesis 12, 1 a 3, nós vamos perceber, em primeiro lugar, que Ele deseja manifestar graça sobre as famílias. A semente do mal continua ali no meio, mas Deus manifesta graça. Pastor, Deus manifesta graça sobre quem? Sobre todos. Esse é o tempo da graça, inclusive sobre aqueles que não creem na graça. Esse é o tempo da graça, inclusive sobre aqueles que não se curvam diante de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que há uma graça que é comum a todos os homens. Esse texto está falando disso. Abraão, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Louvado seja Deus, irmãos, porque o caráter do nosso Deus é gracioso. E esse tempo onde nós vivemos é o tempo da manifestação da graça de Deus sobre todos os homens. Deus, em sua longanimidade, escolheu livremente permitir que muitos de nós, ou que todos nós, vivêssemos e tivéssemos a oportunidade de contemplar sua graça. Infelizmente nem todos a reconhecem. Infelizmente nem todos se voltam para Deus. Mas olha, você pode ser ateu, você pode ser de qualquer credo, independe do seu credo. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que ela nos diz é que Deus manifesta graça sobre você. Se você está vivo hoje, é pela graça de Deus. Se você tem força para realizar o seu trabalho amanhã, é pela graça de Deus. Se o pão estava sobre a sua mesa hoje, ao tomar o seu café, e estará daqui a pouco também na sua próxima refeição, é pela graça de Deus. Todas as coisas que nós temos, a Bíblia vai dizer que elas só estão diante de nós pela graça de Deus. O plano de Deus é manifestar graça sobre a família. Cuidado para não atribuir a Deus aquilo que é obra humana.
Nós somos especialistas em estragar as coisas, mas Deus é especialista em renovar, em transformar. O nosso Deus tem um caráter gracioso e Ele nos convida a experimentar dessa graça. Abraão é retirado de uma família comum, gente como a gente. A família do povo de Deus no Antigo Testamento, você vai ver pelas narrativas, ela era uma família com problemas como os nossos, filhos com desafios como os nossos têm, casais com problemas como nós também enfrentamos, mas nós não podemos deixar de reconhecer e de perceber, irmãos, a graça de Deus sobre nós. Nessa manhã eu quero te convidar a reaquecer o seu coração e se alegrar ao reconhecer que há graça de Deus para mim e para você, em nome de Jesus. Não só essa graça comum, mas há um convite a experimentar de maneira especial dessa graça. Essa graça tem nome, inclusive. A manifestação dessa graça é Jesus Cristo. Nele, como diz os textos que eu li anteriormente, nós somos recriados em Deus. Experimentamos de maneira especial a graça de viver em família. Desculpe, eu não sei qual é a sua experiência, mas lá em casa moram 5 pecadores. Tem um pecador mais velho de 42, mas tem até uma pecadorzinha ali de 11 meses, que é só sorriso, irmãos. É toda alegre, mas não se engane, é pecadora como eu e você, viu? Nós temos problemas, temos desafios, mas olha, eu me sinto profundamente abençoado por Deus, pela graça que Ele tem manifestado sobre a minha família. Eu tenho o prazer de voltar para casa e reconhecer que sobre nós repousa a graça de Deus. Lave os seus olhos nessa manhã com esse colírio santo aí de Deus, para você reconhecer dentro de casa, dentro da sua família, a graça que Deus tem manifestado sobre vocês, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Quando a gente olha para essa passagem, então, em segundo lugar, nós vamos perceber que o plano de Deus é também derramar bênçãos sobre a nossa família. Nós não só desfrutamos dessa graça que já é a maior das bênçãos, como Deus quer nos abençoar de maneira pontual. O nosso Deus tem como caráter abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Nós corremos o risco, irmãos, à medida que vivemos, enfrentamos os desafios, os problemas cotidianos, de perder de vista essa percepção de que o caráter do nosso Deus é abençoar. Ele se alegra em abençoar. Nós estamos tão permeados pela teologia da prosperidade, que prega que o homem que serve a Deus, que conhece a Deus, que segue a Jesus, ele não passa por dificuldades, ele não adoece, ele não enfrenta desafios, que nós corremos o risco de ir para o outro lado e deixar de perceber, irmão, sim, o cristão também adoece, o cristão também enfrenta problemas, ele também sofre, ele também chora, mas olha, ele é profundamente abençoado por Deus. O caráter do nosso Deus é abençoar, irmãos. Deus retira Abraão da sua terra, manifestação da sua graça aí no verso 1. Mas Deus diz que a razão pela qual Ele retirou Abraão é para abençoá-lo. Deus vai dizer para Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Essa bênção tem um propósito. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Olha o que diz a palavra de Deus lá desde os primórdios, Deuteronômio capítulo 4, 6 a 8. Obedeçam-lhe por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? É interessante, irmãos, que a cultura, a sociedade moderna tem nos feito olhar para o Antigo Testamento com um olhar errado. Há uma linguagem, por exemplo, que demoniza o patriarcado. E nós olhamos para o Antigo Testamento e cometemos o mesmo pecado de lê-lo como alguém desse século e interpretá-lo no nosso contexto. Mas deixa eu te contar uma coisa:
Quando nós comparamos a revelação de Deus àquela época, inclusive a lei que Deus deu ao seu povo, nós vamos perceber o quanto ela era graciosa e manifestava a bênção de Deus. Se entre as nações havia um fardo difícil de carregar, nós vamos perceber já no Antigo Testamento que o fardo do Senhor, ele é leve, o jugo é suave. Se entre as nações, por exemplo, uma mulher era pega em adultério, eles diziam, ela deve morrer. O Senhor vem e diz o seguinte, vamos colocar esse negócio aí em ordem. Se alguém tem que morra os dois. Ninguém adultera sozinho. Perceba, na nossa mente de hoje, a gente lê com uma leitura do homem pós-moderno e diz, nossa, que cruel matar aqueles que foram pegos em adultério. Mas leia com a lente daquela época, e de repente as nações ao redor olhavam e diziam, puxa, isso é mais sábio, isso é mais justo. E eles percebiam nisso a bênção de Deus sobre o seu povo. Deus enriqueceu o seu povo de bênçãos. Deus conduziu o seu povo para um lugar que diz as Escrituras, manava leite e mel, sinal de prosperidade. Por que não? Deus abençoou o seu povo e eles cresceram, se tornaram prósperos, fortes, valentes nas batalhas, protegiam muito bem a sua nação. Deus abençoou o seu povo. E eu quero te lembrar nessa manhã, meu irmão, que o propósito de Deus é abençoar o seu povo. O povo de Deus experimentou milagres. Eles atravessaram a pés enxutos o Mar Vermelho. E logo quando entravam à terra, atravessaram o Rio Jordão para relembrar do que Deus havia feito. E nessa manhã, pela fé, nós vamos cruzar novamente as águas a pés enxutos, relembrando que o mesmo Deus continua abençoando o seu povo. Não há obstáculo diante de nós, irmãos, que Deus não possa remover. Não há crise que Deus não possa resolver. Eu quero te lembrar nessa manhã, meu irmão, que o caráter do nosso Deus é abençoador. Mas por último, terceiro e último lugar, Deus abençoou o seu povo com um propósito. Talvez o grande erro dos israelitas, dos hebreus, foi não perceber que o motivo pelo qual Deus os abençoava era para que um propósito se cumprisse. A questão não era egoísta, para que eles entendessem dessa forma, de maneira egoísta. Olha, agora eu vou desfrutar dessa graça, eu vou desfrutar dessa bondade, e está tudo certo. Não, o propósito era fazer com que as nações vissem a bondade de Deus sobre o seu povo e desejassem servir a esse Deus. A Bíblia vai dizer que Deus abençoaria Abraão, mas o propósito é que ele fosse bênção entre as nações. Eu creio, meu irmão, que Deus continuará derramando bênção sobre a sua casa em nome de Jesus. Esse é o plano dele para a nossa família, mas não se iluda, viu? Ele pede algo de nós, como resultado disso. As bênçãos que ele derrama sobre nós, elas têm um propósito, e não é apenas nosso deleite, também é, mas não é só isso. Ele quer fazer com que as nossas famílias sejam uma bênção para as famílias ao nosso redor. É interessante, irmãos. Romanos 8, 18 a 23 vai dizer, por exemplo, o seguinte: que toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Verso 22, pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto, e nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. O cristão é chamado, irmãos, para viver aqui, mas com os olhos na eternidade, a desfrutar das bênçãos de Deus, da graça de Deus sobre a sua família, mas a entender que esse propósito de Deus, irmãos, aponta para algo maior. E quando nós então contemplamos esse algo maior, quando nós então contemplamos essa esperança cristã,
Nós, ainda que gememos, como diz o texto, nós também gememos, mas temos a graça de contemplar aquilo que está à nossa frente. Nós reconhecemos que tem muita gente perto de nós que ainda não recebeu dessa graça, e que nós podemos ser uma bênção na vida dessas pessoas. Talvez um dos grandes problemas da igreja moderna, irmãos, é que ela esqueceu qual é a sua missão. Nós estamos ricos e abastados, estamos fartos, satisfeitos, quando deveríamos, irmãos, entender que aqui, irmãos, é peregrinação. Somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Já disse aqui do quanto eu estou maravilhado com Maringá. A cidade é maravilhosa, irmãos, mas me desculpe, viu? Tem uma cidade muito melhor que Maringá, que nos aguarda, e ela desce do céu, a Nova Jerusalém. E olha, aqui nós gemeremos, enfrentaremos lutas, sofrimento, mas pela graça de Deus, irmãos, podemos caminhar com os olhos fitos no Senhor, aguardando a nossa final redenção, mas entendendo, irmãos, que há um propósito de Deus nas nossas vidas, e esse propósito diz respeito a estender essas bênçãos sobre aqueles que estão ao nosso redor. Grupo pequeno, grupo de crescimento, irmãos. A igreja é uma bênção, a gente vem e adora o Senhor juntos, mas olha, será que eu não posso fazer um pouco mais para que as famílias ao meu redor sejam abençoadas? Será que não tem algo mais que eu possa fazer para que essa bênção se estenda àqueles que estão ao meu redor? Interessante, irmãos, que um escritor antigo disse o seguinte: que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Uma grande verdade, mas eu quero trazer inclusive para a nossa realidade cristã. Talvez um dos problemas porque muita gente está amargurado dentro de casa é porque viu na família um propósito em si mesmo e não entendeu que a sua família pode ser uma bênção para outras famílias. E quanto mais a gente retém, quanto mais a gente tenta reter, mais escapa pelas mãos. O evangelho é assim, irmãos, há um paradoxo. Quanto mais a gente entrega, quanto mais a gente libera, quanto mais a gente abençoa, mais a gente recebe. Você pode ser uma bênção, meu irmão, continuar sendo uma bênção, em nome de Jesus. Um pastor que teve uma história bonita, eu estou terminando, foi um dos avivalistas aí do século XVIII, Jonathan Edwards. Dedicou sua vida ao Senhor, ao Evangelho, cuidou da sua família. E para mim é um exemplo, irmãos, de como alguém pode entender essa graça, pode receber essas bênçãos, mas ao mesmo tempo estender essas bênçãos a outros. Um estudioso, Benjamin Warfield, escreveu sobre ele e fez uma pesquisa sobre ele e registrou na história e na genealogia dele 1.394 descendentes. E o que ele cita é que é um registro de um legado exponencial. 13 de seus descendentes se tornaram presidentes de universidades. 65 foram professores de faculdades. 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 100 pastores, 60 notáveis escritores, 3 senadores, 80 em outras posições públicas, incluindo governadores e ministros em países estrangeiros, e um vice-presidente dos Estados Unidos. Talvez você ainda não tenha noção daquilo que Deus pode e vai fazer através da minha e da sua família. Se alegre, meu irmão, a reconhecer os planos de Deus para mim e para você. A graça de Deus está sobre nós. Ele resolveu abençoar o seu povo. Mas olha, entenda que não é para olhar de maneira egoísta para a sua família, para a sua casa, mas entender que você pode compartilhar e ser uma bênção na vida de outros. As lutas e provações do presente, irmãos, elas cumprem um propósito de Deus em nossas vidas, e através delas nós também podemos ser uma bênção na vida das pessoas. Os apóstolos entenderam isso. Eles dizem sobre isso, irmãos, nos seus textos sagrados. Em Atos 5:41, por exemplo, a gente vê os apóstolos celebrando
porque eles foram achados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Em Tiago, capítulo 1, verso 2, nós recebemos a instrução de que a gente deve se alegrar se nós fomos julgados dignos de passar por provações para a glória de Deus, entendendo que elas vão produzir em nós maturidade e ser um instrumento, inclusive, de bênção na vida dos outros, à medida em que nós enfrentamos tudo isso, mas não perdemos o nosso olhar, o nosso foco. O nosso foco é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Um homem sofreu bastante, irmãos, um autor. Ele se tornou psiquiatra, escritor e filósofo, Viktor Frankl. Uma das coisas que ele escreveu que eu acho muito interessante, foi inclusive vítima no período do Holocausto nazista, esteve em campo de concentração, e ele disse certa vez o seguinte: cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. Eu e você temos, amém? Lembre-se disso. E por último, nós podemos descobrir o propósito da vida de 3 maneiras diferentes: fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou amor, ou sofrendo. Palavras dele. E olha que interessante, até mesmo quando sofremos, nós desfrutamos da graça de Deus. O Senhor nos fortalece para enfrentar o dia mau. Até mesmo quando sofremos, nós desfrutamos da sua bênção sobre nós. Ele nos fortalece, Ele nos enriquece, Ele nos capacita, Ele nos enche de paz para enfrentar a adversidade. E até mesmo quando sofremos, nós podemos ser uma bênção na vida de outros. Não sei qual o estado da sua família, mas eu quero te lembrar nessa manhã que Deus tem planos a seu respeito. E os planos de Deus, manifestação de graça. Graça, irmãos, sem medida. Em nome de Jesus. Amém? Posso orar com você? Assentado mesmo? Pode fechar os seus olhos. Obrigado, Deus, porque os planos do Senhor sobre nós são planos de graça. Obrigado pela tua graça, Senhor, porque é ela que nos põe de pé a cada dia. Essa graça que está reconstruindo não só cada um de nós individualmente, como também as nossas famílias. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Obrigado, Deus, porque eu posso dizer com meus irmãos nessa manhã que eu tenho muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu mereço. Mas a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade tem sido derramada sobre mim, sobre a minha família. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ser uma bênção na vida de outros. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar que a nossa missão não acabou. Se estamos aqui hoje ainda e não fomos levados para esse lugar de graça final, de paz, de gozo, de alegria, onde não haverá sofrimento e dor, é porque há uma missão a cumprir. E essa missão é ser bênção na vida de outros. Que o Senhor continue usando a tua igreja, que o Senhor continue usando as nossas famílias, que o Senhor continue usando cada um de nós, para que sejamos uma bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós te agradecemos, Pai, porque assim como o Senhor chamou a Abraão, o Senhor também nos chamou e nos deu a graça de experimentar dessa recriação. Abençoa cada família aqui, mesmo no dia mau, mesmo nas adversidades, mesmo em meio a crises. Dá-nos a graça de perceber a tua mão, de perceber o Senhor entre nós, conduzindo a nossa vida e sendo glorificado em nós, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, e oramos com muita gratidão. Em nome de Jesus, amém e amém.